dos nossos o cu de cachorro com a enciclopédia do MMA, do Vale Tudo. Vai lá, vamos ver o primeiro. Aí, Valide Ismail. Porra. Meu padrinho, eu chamo de padrinho da luta. Padrinho da luta. Valide até covardia dos nossos total, né, cara? Porra, Valide, eu comecei a fotografar, pouca gente sabe, mas comecei assim profissionalmente, fotografando o Renzo. O Renzo me contratou para ser fotógrafo dele na luta com o Valide. Ah, é? E foi lá no Rio. Como eu falei pra vocês, eu era biólogo e fazia de hobby, né? Fotografava mais de hobby. O que o biólogo faz, Alonso? Cara, eu era microbiologista, então trabalhava analisando produtos de farmácia, produto acabado de farmácia, Sim. né? Então eu descobria bactéria, se tivesse contaminado. E aí, se tivesse contaminado, eu dava curso pros oficiais de farmácia pra não ter mais contaminação. Tipo, mostra aqueles problemas do teu pé pra ele, pra ver se ele resolve. O fungo, eu tô com fungo no dedão esquerdo, mas faz muito tempo não, 5 anos. E aí o Vali, eu não tinha muita ligação com o pessoal do Cássio, eu era da Barra, né? Eu treinava no Clube Barra com o Cláudio França. E o Big Red, que era muito meu amigo, me chamou, falou, cara, o Renzo vai lutar com o Valide. Porra, o Renzo é meu brother e tal, fotografa ele. Ele me reencontrou fotografando no Atlântico Sul e falou isso. Eu falei, pô, cara, o Renzo e o Valide, caraca. Porra, maior responsa, lógico e tal. Aí me levou lá pro Renzo. Chego lá no Renzo, o Renzo me chamou pra fazer o cartaz do evento, que são os dois cara a cara e tal. E eu fui pra ser fotógrafo, não tinha contato com o Valide. Então, qual era a perspectiva? O Renzo ganhar e eu ganhar um dinheiro que eu ia vender as fotos todas pro Renzo, né? Minha amizade com o Valide surge aí, porque o Valide ganhou de 9-0, as fotos, teoricamente, eu fiquei com as fotos encalhadas, que o Renzo não ia querer comprar foto da derrota. E aí, meu irmão, como eu já rodava, a única academia que eu não ia, olha que coisa, né? Eu sou um pessoal que me conhece muito pela minha ligação com o Carson Gracie. E eu, graças ao Valide, né, eu comecei a ir na academia Carson. Por quê? Eu comecei a vender. Eu ia vender o Valide, tu sabe como é que é, né, cara? Árabe. Aí eu chegava aí, Valide, pô, fazer um pacote aí pra você. É fotógrafo do Renzo, irmão. Porra, que trairão, hein? Tem que fazer um pacote melhor. Eu, porra, meu irmão. Aí ele faz o seguinte, irmão. Vai amanhã lá no Rio Sport Center. Aí eu lá. Aí, pô, tinha meu trabalho, aí, pô, fazia o pacotinho que o Valide pediu. Pô, tá pesado, hein, irmão? Tira 30. Tira 30. Eu, caraca, meu irmão. Não, então, amanhã vai ter. Olha como é que eu conheci o Carson. Aí ele, então, aí no quarto calor que ele me deu, ia ter uma luta lá no Hotel Nacional, ali ia ter um duelo, que até o Zé Mário lutou com o Léo Dalla, o Márcio Feitosa era faixa azul, lutando com o Wagner e Fabiano, irmão do Léozinho, suma, era bem das antigas. Aí eu fui lá a última vez, falei, vou tentar, né, cara? Cheguei, Valide. Porra, irmão, tá aqui. Só um pouquinho. Ô, Valide, como é que tá, Valide? Guerra total, aquela guerra psicopática. Olha só, o negócio é o seguinte, eu tô aqui no meu podcast ao vivo, aqui tá todo mundo escutando. Ele falou que ia vir, eu tô com o Alonso aqui, o Marcelo Alonso, Enciclopédia da Luta. Porra, e chegou bem no quadro, né, dos nossos o cu de cachorro. Ele, não, Valide é dos nossos afu. Muito. E ele tá contando a historinha aqui que tu pegou e... Me deu um calor nas fotos, rapaz. Me deu um calor. Aquele dia, quando tu lutou com o Renzo, ele queria vender as fotos pra ti, mas tu falou, tu é fotógrafo do Renzo, rapaz, nem me viu. Como é que rolou? Eu ofereci 50% do valor. Eu pago 50%. É fotógrafo lá do outro. Você é fotógrafo do outro, então vende lá pra ele que eu quero ver ele comprar. Boa. Aí eu dou 50%. Negociante, já desde moleque, né? E o Alonso aqui, ó, vamos fazer o dos nossos ou cu de cachorro contigo aqui. O Alonso é dos nossos ou cu de cachorro? Não, dos nossos. O Alonso é da firma. Hoje o cara veio falar, quero fazer um roteiro do teu filme. Eu falei, tá bom, vai te dar o telefone do Marcelo Alonso, que ele tem tudo, meu. Minha primeira viagem pro Japão, ele tava junto. Esse aí é Highlander. Marcelo Alonso é Highlander total. Aí o vagabundo pergunta, tu não faz quase podcast, não faz quase, meu irmão, mas minha vida é de louco. Só faço com os aliados, eu tenho que fazer o teu, hein? Ô Valide, e quem é, eu te pergunto uma coisa aqui, e quem é meu padrinho da luta? Porra, meu padrinho é o cara mais louco que eu já conheci na minha vida. Eu falo isso para as pessoas, o Verdun fala, Verdun, não tem ninguém para lutar. O card tá lotado, eu tô indo pro Brasil para lutar. Uma coisa mais louca que aconteceu no Jungle Fight, tô indo para ir. Mas meu irmão, não tem ninguém, rapaz, só tem esse cara aqui. Aí era o Napão, aí o Silvio Berg.
Não, eles são da mesma academia. Falei, aí, Napão, o Silvio falou que é da mesma academia. O Verdun, o Silvio falou que é da mesma. Que porra nenhuma, a gente luta. Guerra, porrada. É porrada. Silvio, o Verdun falou que luta, porra. É da mesma academia, mas, pô, depois não perde a amizade, não. Os dois saíram na porrada. E é isso. O esporte é esse. Você já tem uma visão de esporte já 19 anos atrás. Isso é do caralho. E é o que eu faço hoje. Não perde a amizade, não. Ô, Valide, quantas edições do Jungle Fights existe hoje? Agora, sábado que vem, centésima décima terceira. E quem é? Eu quero saber quem é que fez a edição 1 e o 2. Quem lutou o 1 e o 2? Pô, o campeão do UFC, Fabrício Verdun. Já ouviu falar no Fabrício Verdun? Dos astros. Estamos aqui. Doido do mundo. Manda um abraço pra todo mundo que tá todo mundo te ouvindo aqui. Tá uma audiência grande aí. A gente quer tu aqui também, Valide. Tem que fazer parte do Nem Me Viu aqui. Nem Me Viu podcast. Eu tô junto. Só tu me falar o dia que eu vou. Não, isso aí tu fala agora pra todo mundo aqui, mas a gente conversou já sobre isso aí. Tu não tá dando moral pro sobrinho da luta. Não é isso. É porque eu tenho que ir aí em Florianópolis. Porra, mas o que? É passagem, paga, hotel, é tudo, é rango na Verdun Brumits, é tudo. Só não vem dia de chuva, Valide. Só corre da chuva. Oi? Corre da chuva, ele falou, corre da chuva. O Marcelo tá aí na área? Claro, ele tá aqui na minha frente, por isso que eu tô te ligando. Ele tá aqui na minha frente. Porra, fala pra esse maluco pra gente, porra, que eu tinha que estar aí com ele. Mas não vou marmar, vai ser o maior prazer. Tá bom, tá bom. Você é um guerreiro da selva, você é um orgulho da selva. E fiquem ligados no Jungle Fight, no Sport TV, no Combate. Agora fudeu. E nas redes sociais do Jungle. Pô, esse mês eu nunca vi o YouTube, eu nunca trabalhava no YouTube, é muito importante. Chegamos a 10 milhões e 100 mil visualizações. Né? Visualizações. Pô, meu irmão, tão feliz pra caramba com o crescimento do Jungle Fight. Eu vou aí para falar do esporte, falar realmente a guerra que é o dia a dia desses guerreiros. E, Verdun, estou contigo 1000%, Marcelo Alonso. Quando o cara me ligou semana passada, vamos fazer um roteiro, eu falei, peraí que eu vou tirar o telefone do Marcelo Alonso. É isso aí. Esse é o cara que vai escrever meu livro e vai ajudar a fazer qualquer roteiro. Olha o pitbull dele, olha o pitbull dele. O pitbull tá latindo aí, o pitbull. Não, tô com 2 pitbulls, pô, você vai lá no Instagram, vocês vão ver 2 pitbulls ferozes aqui no Village Mall. Vai lá no meu Instagram, WLLDJFC. Tá bom, Valide. Obrigado pela participação aí. Fez a participação aqui no podcast, aqui no Nem Me Viu com o Marcelo Alonso. Ele vê que tem um delay. Abraço, valeu. Vai lá pra... Abraço, irmão. Valeu, um abraço. Valeu. Aí essa história termina da seguinte maneira. Eu fui vender as fotos, ele falou isso, 50% vai vender pro inimigo. Aí o Carson tava do lado, eu inocentão, cara. Eu não conhecia o Carson, meu pai tinha ido ver a luta do Carson com o Valdemar, falava do Carson, fiquei até nervoso, né? Aí eu tinha um bookzinho que era 90% foto do Clube Barra, lá muito da Barra Grace que eu fotografava e tal. Porra, quando eu dei pro Carson, crente que ia abafar, né? As fotos bonitas, o brigadeiro dando um quedão, porra, posicionamento lindo, umas finalizações. Meu irmão, o Carson olhou assim, abriu e falou assim, que isso, hein, bicho? Que fotógrafo creontão da pesada, hein? Falou. Falou, eu, putz, fotógrafo o quê? Meu irmão, Creonte é traidor, só porra dos outros. Ele que lançou essa aí, né? Do Creonte. Aí eu fiquei tão sem graça que ele chegou pra mim, ele viu que eu fiquei mal, né? Aí falou, porra, mas não seja por isso, meu irmão. Passa lá na academia, pô, tu só fotografa barra, bicho. Ele fala dando esporro, você não conhece o cara, você até se assusta, né? Mas vai lá, porra. A academia tá aberta, porra. Por que tu não vai lá? Gritava. Aí, pô, ele dando esporro, né? Eu falei, não, eu vou lá sim. Aí nunca mais saí, né, meu irmão? E graças ao Valide, né? Quer dizer, e aí a gente acabou. E o Valide é um cara que eu gosto de falar, não é só por isso, não, cara. O Valide, muita gente não sabe hoje, que conhece o Valide por fazer o Jungle e tal. O Valide é um cara que teve uma participação fundamental aí na história do jiu-jitsu, porque ele foi o primeiro cara a fazer aquele kimono de Fórmula 1, encheu o kimono. E quando ninguém botava, o pessoal não valorizava, botava o Company aqui, achava que estava fazendo um favor para a Company, né? O Valide começou a botar Tigek. Esse aqui é irmão. Como é que correu, mata e morro. E viu que ele fala assim, não viu ele falando assim? Ele dá a chupadinha clássica. E aí, porra, então o Valide, cara, e depois ele foi lá, maluco pra caramba, faixa marrom ainda, não era ninguém. O Carson tinha um monte de faz cascas grossas, o cara vai no jornal no dia, entendeu? Em 92, em 90, e desafia a luta livre, cara.
E foi a virada do esporte pro Vale loucura, Tudo, né? hein, Aí a Luta Livre respondeu, foram na Copa Nastra, invadiram. E aí daí nasceu o Vale Tudo de 91, que foi a grande revolução. Foi a primeira vez que o Vale Tudo foi mostrado ao vivo na Globo em horário nobre. Olha que loucura. Graças ao doido legal. do Valide. Então, assim, muita gente fala, tal, fala, meu irmão, o Valide, ele tem uma participação grande nessa história. E depois, como promotor, fazendo Jungle Fight, né, cara? Ele fez o primeiro Jungle Fight lá no meio, né? Não sei, no meio da selva mesmo. No meio, pra chegar, era de Manaus até lá, era umas 2 horas de barco. Tinha que chegar, e aí o hotel Ariaú, mesmo por até isso hoje. a fotinho do Cocar, então. Isso, aquela do Cocar. Aquela é eu que fiz, pô. Foi tu que fez. Porra, não lembra? Tem alta essa, pagou bem, hein? Tem alta. Fica louco, tem quebrado. Tem quebrado. Tá embaixo. Aí, ó o Verini. A história do aeroporto, ouvi falar da história do aeroporto. Tem o cu de cachorro rafu, né, que você fala, né? É verdade. Isso aí é cu de cachorro rafu. É verdade, é verdade. Isso é prepotentezinho, querido, né? Deus ali. Cara, eu vou te falar, eu tive uma situação. Uma situação com esse cara. Até engraçado que no outro dia eu achei uma foto eu e você com ele, cara. Que eu fui cobrir tua luta. Não, fui cobrir a luta do Pezão com o Fedor, você tava lá. Aí o Overin chegou, a gente tirou uma foto junto. Eu nem lembrava dessa foto. Eu pequenininho, assim, no meio de vocês dois gigantes, assim. Te mando depois. Mas tempos depois, eu fui cobrir a luta dele com o Pezão no UFC, cara. No UFC mesmo, né? Aí teve uma atitude dele que foi, pô, vou te falar assim, em termos, 30 anos cobrindo esse esporte assim, só tem coisa boa pra falar de lutador. A classe mais respeitadora que tem com o profissional lutador, meu irmão. Quem trabalha com futebol, com surf, todo mundo que tem a oportunidade de chegar na luta fala a mesma coisa. O lutador trata o profissional, o jornalista com muito respeito, né? E o único exemplo negativo que eu tenho esse tempo todo é esse cara aí, cara. Que ele fez comigo, assim, um troço que eu não faria com ninguém, assim. Eu saindo do avião, eu tinha dado... Pô, aquele meu livro é sinistro, do Vale Tudo MMA, né? Vale Tudo MMA, é parecido com esse aqui, pô, o livro, pô, é irado. Eu tenho guardado lá ainda. Tal, conta a história inteira em imagens, desde do Carson e tal, em suma. Eu tinha encontrado com ele, cara, dei o livro pro cara no avião, ele foi, assim, achei um jeitão meio frio, assim, né? E ele ia lutar com o Pezão. Então, óbvio, como jornalista, meu interesse, óbvio. Eu dei o livro pro cara, né? Pô, vou pedir uma entrevista pro cara, né? Claro. Tal. Aí, quando chegou na área de... Eu falando com ele, pô, eu sou muito amigo do Zé Maris Perry, na época ele tava lá na Black Zillions e tal. E aí, quando eu cheguei na área do luggage, né, ali, de pegar a bagagem, eu fiquei do lado dele, e aí eu, pô, muita delicadeza, que eu sei que ele era grosso, que ele não gostava de dar entrevista, eu falei, cara, fica à vontade, sei que você vai dar a press conference daqui a pouco e tal, mas, pô, você poderia dar uma palavra sobre sua luta com o Pezão? Aí ele, sim. Cara, meu irmão, imagina, eu com as bagagens todas e tal, tiro, monto tripé, assim, numa excitação, né, amarradão, pô, vou conseguir um furo de reportagem e tal. Aí montei tudo, botei a câmera, quando eu botei a câmera assim, ele, ready? Aí eu falei, ready, ele, bye. Virou as costas. Eu não sabia dessa aí. Falei, que isso? Eu fiquei assim, ó. E tá filmado ele isso? Foi tão escroto, meu irmão. Não, porque eu não... ele falou ready, eu falei ready, eu ia, né, apertar o play. Aí ele... Aí eu falei, que isso? Eu lembro que na época já tinha Twitter. Eu não... Pô, se tu me negar uma coisa, eu nunca vou fazer queixinha em Twitter, que eu acho que isso nem é atitude profissional. Mas eu fiquei tão puto com isso, que na hora eu fui no Twitter, na hora eu falei, cara... Certas coisas eu não consigo entender. Por que esse nível de falta de respeito? Eu nunca fiz nada contra o cara. Deu um livro pra ele irado ainda. Um livro irado pro cara. Quer dizer, eu não fiz nada. Ele não sabia nem quem eu era. Nem tinha porquê ter raiva de mim. Que, às vezes é um lutador brasileiro, não gosta do jornalista Marcelo Alonso e tal. Ele não sabia. Ele simplesmente foi escroto por ser escroto. Pau no cu. Ganhou meu desrespeito eterno a partir daí, né, cara? E aí... foi lá... Sabia dessa história, Ricardo? O Ricardo tá ligeirinho, né? O Ricardo tá bom. Aí foi lá, aí, pô, na sequência, né, cara, o Pezão foi eu quase fui expulso, inclusive, do UFC, que eu respeito bem as regras, né? Tá ali, o jornalista não pode se manifestar e tal, ali na área. Mas essa eu não consegui, irmão. Quando o Pezão nocauteou ele, o Pezão ainda é meu amigo pessoal, eu pulei igual o gol do Brasil. Então, concluindo... Cu de cachorro. Extremo cu de cachorro. A FU, como diz você. A FU eu também nunca gostei dele, sempre foi meio prepotentezinho. Mas eu já intimei várias vezes na rua, assim, fora das lutas. Já, o que é o pau no cu? Vai te fuder. Eu olhava ele ficava me olhando assim, fazia assim pra mim. Assim, é isso aí mesmo. Eu falava em português mesmo. Vai te fuder o pau no cu. Ficava me olhando aí, e ele ficava assim, fazia assim pra mim, ó.
E assim, como dizendo que tava viajando no teu cu, já xingava ele. Pau no cu do caralho. Cu de cachorro. Ele se deu bem no contrato do UFC quando entrou. Tinha que ter botado uma foto ele sendo nocauteado, botar uma foto do cara na carcaça, né? Tá forte, tá forte. Ele se deu bem no contrato do UFC quando ele entrou. Deu, né? Ele acabou de ser pego no doping, né? Ele foi lutar no K1 contra o Badahari, né? Badahari e aí foi pego no doping. Vamos lá, vamos pro próximo então. Aí, Rickson Gracie. Respeito total dos nossos, né, cara? Isso aí é lenda total aí. Eu brinco com uma das reportagens assim que eu fiquei nervoso para fazer, foi a primeira com o Rickson, porque o Rickson, aí voltando a referência, né? Colocando, de espírito ele tem, né? Colocando em perspectiva, né? Hoje, você olhando, o Rickson é um grande mestre tal. Quando eu comecei, né? O Verdun começou, o Rickson era o cara, né, mesmo? O Rickson, a gente ouvia só as lendas do Rickson e tal. E eu vi, né? Eu tive o privilégio, eu, Lucatá, assim, a gente teve joinha, tivemos o privilégio que pouca gente teve, que foi de ver realmente o que falavam. Então, fui a seminários desse cara aí. Eu vi na Axis o seminário que o Risselli fez, né, cara? Todo mundo fala, é lenda, o Rickson é lenda. Eu vi ele dando seminário, aí tinha mais ou menos uns 22... Não sei se tinha 30, 20, eu não lembro a referência de número, mas era uma coisa bem... E só graduados, o menos graduado era roxa, mas a maioria era marrom e preta. Pô, ele terminou, e era uma tradição dele, né? Ele, vamos treinar todo mundo. Enfileirava os 20 até bater. Imagina. Até bater. Aí você fala assim, porra, mas eram os caras da Barra que admiram ele, ou o Maitá, da Gracie Maitá, que cresceram tendo ele como... Não, tinha Paulo Caruso na fila. Paulo Caruso, que era, meu irmão, rival do Osvaldo, que ele lutava com vários caras do Osvaldo. Paulo Caruso, duríssimo, meu irmão, pegou os caras mais duros da época, Renzo, porra, vários faixa preta, e ele pegando. E aí não sou eu que falo, né? O Fábio Gurgel teve aqui, o Fábio Gurgel, quando foi lá, que eu fui visitar o Rickson na Pico Boulevard, né, que era a academia dele, o Fábio Gurgel era o cara, meu irmão, campeão absoluto e tal. O Gurgel conta que bateu 4, 5 vezes pra ele, entendeu? Fui entrevistar ele na casa dele, assim, o cara não fala de ninguém, meu irmão, vai lá, faz a postura de samurai, é uma hora diferente mesmo. Ele realmente é um cara diferente. Ele tá morando lá perto de casa agora, quando a gente tá morando lá em Palos Verdes, lá era eu, o Lioto, o mestre Jacaré, o Rickson, o Royce, todo mundo na mesma área. Bairro ruim de roubar, né? De roubar o bairro. A última matéria que eu fiz com ele até, cara, teve gente que falou, o Alonso fica puxando as polêmicas. Eu até falei isso com o Rickson. Ele, mas eu não queria falar muito o negócio das brigas e tal. Fala, Rickson, vai me desculpar, quem sou eu pra... Eu tô te falando como jornalista. Cara, um dos teus maiores ativos pra nova geração é o que você fez fora do ringue, porque quando esses caras falam, o Rickson vai lá, olha o Sherdog, qual é o meu argumento sempre? Quando os gringos falam, os colegas jornalistas mais novos, né, de falar, meu irmão, vem quem o Rickson ganhou, olha o Sherdog do Rickson. Quem ele ganhou, eu falo, meu amigo, o problema é o seguinte, a história do Rickson principal é antes de existir Sherdog. Então fica difícil a gente discutir, entendeu? O que o Rickson fez... antes, até o esporte chegar aqui, é que é o grande ativo dele. E aí é o que eu falei, Rickson, entenda bem, eu não estou buscando polêmica contando isso, porque essa história está resolvida. O Hugo fala disso com o maior orgulho, você fala disso. Aí eu consegui convencer ele a falar, porque ele não gostava, porque aí cria polêmica. Eu falo, cara, mas eu não estou querendo, eu simplesmente quero contar a história que vocês escreveram que fez o esporte chegar até aqui. Não pode ter vergonha disso, meu irmão. Tá louco. Entendeu? As brigas que você teve na rua, as loucuras que vocês fizeram. O Hugo hoje conta isso com o olho brilhando, porque sabe que foi importante, ganhando ou perdendo, e é o que eu sempre falo. Quando a gente vê aí brigas de futebol, nego se matando, esses caras, meu irmão, negócio de samurai, era olho no olho, porrada cantava, 60 ali com o velhinho, fazendo a roda, entendeu? Segurando os 60. Tinha nego armado, não teve um tiro. Tinha nego não teve uma facada. Eram os dois samurais brigando. E o lado que perdeu, meu irmão, é o que o Valide sempre fala nesse doc que eu fiz. Os caras foram muito sujeitões. A gente podia ter morrido ali. Por quê? Eram 60 dos caras e 8 do jiu-jitsu. E os caras perderam, o Hugo perdeu. Apertaram a mão, meu irmão, samurai, valeu, tu ganhou o outro, assim mesmo. E aí o Rickson termina, né, com aquele discurso antológico na luta do Eugênio com o Royler no dia seguinte, né, que o Rickson fala, um dia, todo mundo foi campeão, terminou empatado, é isso aí. Irmão, todo mundo aqui é samurai, um dia a gente vai estar fazendo isso para ganhar dinheiro. Hoje a gente faz pela nossa honra,
É verdade. Entendeu? E um dia a gente vai fazer para ganhar dinheiro. Até o livro do Filho Teu Não Foge à Luta, né? Do Felipe Aui, cara, termina com essa frase do Rickson, antológica e premonitória, né? Que é, porra, a gente hoje tá aqui saindo na porrada 45 minutos de graça pelo que a gente acredita. Daqui a alguns anos a gente vai estar ganhando dinheiro com isso. Premonitório cara que já tinha ouvido? Premonitório já tinha ouvido? Sim, claro, direto. Vamos lá, o próximo então é o Rickson Gracie, dos Nosso Afu. Deus o livre, né? Vamos lá, próximo, total. Ricardo. Aí, ó, Pelé Land. Isso aí, eu digo assim que pra mim, os dois caras, sempre que me perguntam assim, você que acompanhou desde o Vale Tudo, quais são os caras que você acha que pelo que fizeram mereciam maior reconhecimento? Eu cito dois nomes. Pelo que eu vi, pelo que eu escutei de história até pregressa. Pelé Land e Eugênio Tadeu. Esses dois caras, meu irmão, o que esses caras fizeram fora do ringue, no ringue, nos desafios na época do Vale Tudo, e os que eles lucraram com isso, porque o Rickson, ele falou essa fase premonitória, mas ele foi lá e ganhou dinheiro depois, graças a Deus. Murilo Bustamante participou, 91, Guerreiro foi lá, ganhou da luta livre, graças a Deus, foi pro UFC, primeiro campeão peso médio, Fábio Gurgel, idem, né? Então a gente tem o próprio Valide, ganhou com o UFC, ganhou no Pride. Agora, o Pelé e o Eugênio, cara, não ganharam o que eles mereciam, pelo que eles fizeram. O Eugênio simplesmente, ele tá no Vale Tudo de 84, que é o Vale Tudo que muda a história, que é o do Ruas com Pinduca, Eugênio com Pitangui, né, e o Marcelo Bering com Flávio Molina. Esse Vale Tudo muda a história, ele tá lá. O desafio do Royler, ele tá lá. Renzo no Tijuca Tênis Clube, ele tá lutando com o Renzo. Porrada na rua, não sei o que, tinha que resolver. O Eugênio tá de frente. Invasão da escola, o Eugênio tá na invasão da escola. Cara, o Eugênio é um personagem fundamental na história e tava ali controlando, porque o jiu-jitsu também, se deixasse, passava um pouquinho do limite. A verdade é essa. Claro, a gente cresceu dentro do jiu-jitsu, ouvindo que os caras são vilões, né? Quando você vai ouvir todos os lados, o pessoal passava. Então, esses caras tiveram uma importância fundamental para equilibrar o respeito às outras artes marciais. O Eugênio, o Pelé não no sentido de equilibrar o respeito às artes marciais, mas no sentido de que foi ele que levou, isso eu posso falar porque eu tava, com todo respeito, mas o cara que pegou a bandeira da shootbox e falou, ó, Curitiba é foda, foi ele mesmo. E eu, como jornalista, tava ali na beira do ringue, nunca tinha ouvido falar em shootbox, ele começa a ganhar do macaco, aí nego, que isso? E o cara é gênio, meu irmão, fazendo brincadeira, fazendo parada de Muhammad Ali, entendeu? O Anderson imitou muito a ele, isso é fato. Eu acompanhei os dois, posso falar com tranquilidade. Esse cara, a influência que ele tem sobre o Anderson é gigantesca. E hoje, o Pelé, infelizmente, muita gente da nova geração vê o Pelé e fala, aquele cara que apanhou do Popó. Pô, meu irmão, o Pelé é muito mais que isso. O Pelé ganhou do Matt Hughes. Pô, o Matt Hughes, ninguém tocava no Matt Hughes, o Pelé nocauteou ele no quite. Pô, o Pelé roubou o cinturão do Pat Miletich quando o Pat Miletich era campeão do UFC. A shootbox não era conhecida, a gente foi para os Estados Unidos para ele lutar, o Minotauro e tal. Ele ganhou do Pat Miletich, roubou o cinturão do campeão do UFC, chegou a ser o número 1 do mundo até 80 quilos, entendeu? E é um cara que não teve o reconhecimento que merece. Então vamos lá pro próximo, áudio. Olha lá, ó. Paulo Borrachinha. Cara, pô, eu não posso falar mal do Borrachinha, não. O cara sempre foi nota 10 assim comigo. Ele faz esse personagem, cara, e eu enquadro ele naqueles que mandam bem no coisa. Teve uma época que eu achei que ele tava passando um pouco do limite. Mas, meu irmão, o que esse cara tá tendo de retorno junto ao público americano, olha o que ele acabou de fazer. Ninguém pode criticar. O cara criou o Secret Juice, né? Ele criou o tal do Secret Juice. Eu falei, pô, Borrachinha... Eu pensei, né? Eu aqui com a minha visão jornalista inocente, falei, pô, o Borrachinha faz umas viagens, cara. Secret Juice. Isso aí, pô, só vai trazer a ousada mais pra perturbar ele. Pô, meu amigo, ele foi além, ele já tá lançando o Secret Juice lá como produto, tá fazendo um dinheiro, entendeu? Então, assim, foi é um bom, cara então, que, meu irmão, veio quietinho ali do interior de Minas, foi devagarzinho, cavou o espaço dele e hoje em dia é um dos grandes nomes aí do 84, tá se vendendo e tá sabendo o que a gente tava falando que é mais difícil, né? Fazer o UFC ali respeitá-lo, meu irmão.
Mas isso eu não acho, não só dele. Eu acho que isso não funciona. De fazer o UFC respeitar. Não, ele tá. Eu falo ele, assim, todos os lutadores. eu acho errado quando ele passa. Tipo aquilo que ele fez do Dana ali, não. Ali ele passou, errou, né? E botou o Dana com todos os lutadores. Tentar assim. fazer, que já aconteceu comigo, tentar falar alguma coisa o Vanderlei UFC, mesmo falar isso. Não dá certo, não dá pra ir contra. Os caras são muito. É um poder gigante contra uma pessoa, não tem. Não pode. Tem todo que mundo saber, se reunir, fazer uma. Como é que uma se fala? associação. Uma associação dos lutadores não vai acontecer nunca. Cada um olha pro seu e acabou. Né? Não, é verdade, isso eu concordo contigo. Mas dos nossos, Borrachinha meu irmão, tem que tirar o chapéu pra ele. Então vai lá, vamos próximo. Aí, ó, Caio. Pô, rapaz, CFX. Esse aí, eu não posso dizer, é o que eu falo, né, cara? Tem alguma coisa que o Ricardo botou, tem alguma coisinha aí, Ricardo. Não, esse cara, ele... É gaúcho ele, né? Ele teve uma atitude de cu de cachorro comigo. Eu não vou dizer que ele é um cara cu de cachorro. Então o Ricardo pesquisou bem, né? Que depois que, porra, eu vi a história dele, a gente, né, trocou ali uma ideia, eu vi, o cara faz um evento... O cara, entendeu? Faz uma série de coisas pela luta. Então, quem sou eu para chamar ele de cu de cachorro? Se o cara trabalha pela luta, faz muitas outras coisas, dá aula. Então, ele merece respeito nesse sentido. O que ele foi cu de cachorro, eu digo e repito que foi cu de cachorro, foi o seguinte. A primeira vez... A internet tem certas coisas, né? Tem um lado positivo, que é democratizar o ambiente marcial, do jornalismo, de tudo isso. E tem um lado negativo, que certas regras passam a ser desrespeitadas, regras básicas de convivência. Por exemplo, você não precisa ser jornalista para dar uma notícia no seu canal e dizer que é do colega jornalista, entendeu? E a vez que eu fui cobrar ele sobre isso, ele me respondeu... meu primeiro contato com ele foi o seguinte, foi por um acaso o Borrachinha mesmo. Eu tinha acabado de fazer um vídeo do Borrachinha, eu nem conhecia o canal dele. Cara, o canal desse cara tem mais inscritos, tem 200 e poucos mil, mais até, entendeu? E porra, excelente, ele tá fazendo um bom trabalho há muito tempo, problema zero com relação a isso. Mas a questão é que ele pegou um vídeo, eu tinha acabado de fazer um vídeo do Borrachinha, e ele pegou o vídeo. Aí eu coloquei lá, tá lá minha thumb, né, do Borrachinha, era um furo. Eu tô falando que o Borrachinha pode ser até outro lutador, mas era um furo, assim, eu tinha acabado de conversar com o cara não tava falando com ninguém, eu consegui conversar e pum, botei o furo ali. Cara, quando eu entro na sequência, assim, eu sigo vários canais de luta, eu seguia ele também, e ele botou a mesma foto, uma foto parecida com a chamada, e eu entrei no vídeo e falei, tá no direito, né? O cara foi lá, internet é assim mesmo, pegou uma entrevista que eu fiz, botou um título, podia ter só usado diferente, né? Tal. Cara, quando eu vi, ele simplesmente abre o vídeo dele falando assim, eu nunca tinha visto um vídeo dele, mas ele abre falando assim, eu peguei eu vi aí na internet, não sei o que, tal, que o Borrachinha falou assim, eu peguei na timeline dele e falei, irmão, tem alguma vergonha você dizer que viu isso no PVT, que o colega dá o jornalista... crédito, né? Não custa nada, né? Que é muito normal isso, dar o crédito. Aí ele pegou e me respondeu, eu não sou jornalista, não tem que dar crédito. Nada a ver. Aí eu falei, não achei legal a atitude do cara. Aí fui no fechado, no Instagram, conversar com ele, ele falou assim, se você quiser, eu ia até conversar com você, se você quiser... eu passo até a te dar eu até cito o seu nome, mas aí eu preciso usar eu quero usar seus vídeos, mas aí eu cito o seu nome. Eu falei, imagina, cara, eu falo com lutadores, cara, que são 30 anos aí fazendo conexões para conseguir falar com esses caras. Imagina, você vai poder pegar o meu material, o meu maior ativo, usar no seu canal gratuitamente para me dar o crédito, porque acha que tem mais seguidor. Isso aí ficou meio que estranha a situação. Tempos depois, ele pega um vídeo, ele diz que não foi ele, né? E aí que deu estresse. Cara, eu fiz um especial pro Combate, eu tinha um programa, dentro daquele programa Revista Combate, eu tinha um quadro chamado Baú do MMA. Não era do Baú do Alonso, não? Não, esse era Baú do MMA. Tá bom. Aí eram quadros que eu fazia, por exemplo, eu fiz o Gurgel Kuker, fiz A Gente na Rússia. Muito cara, dá um trabalho fodido. E esse muito mais trabalho, porque eu fiquei 6 meses ouvindo pessoas no Brasil inteiro. Pelé
toda a história BTT e Shootbox eu contei em 25 minutos. Que irado. Num vídeo de 25 Muito irado minutos. Tu quero ver isso aí, Alan. Eu vou te mandar. Falei pra ti Esse várias tem vezes, mais de 600 mil acessos Me esse vídeo ajudou no muito, YouTube. cara. Aí ele Me ajudou muito a criar coragem pra estar aqui falando de Pô, luta, que que maneiro, é uma cara. coisa que eu não Maneiro. entendo tanto, é novo pra mim e eu assisti muito esses vídeos, é muito massa, cara. Aí esse vídeo tava no canal Combate, cara, ele pegou esse vídeo, aí eu entrei no vídeo, era a maior rivalidade do MMA e tal. Você precisa ver esse vídeo. Aí ele entrou, você precisa ver esse vídeo. E, pô, botou 10 minutos desse doc que eu fiz de 25, cara. Eu fiquei muito puto. Entrei e falei, pô, irmão, que isso, cara? Você pegou o troço, não citou nem a fonte, tirou a logo do Combate, cara. Não, daí não dá, né? Aí Cara, é sacanagem. Aí ele justificou depois que não, que ele tinha pego de um canal menor. Cara, mas, pô, meu irmão, não é por aí. A gente sabe que não é Claro por aí, que não é, né? a gente sabe que não é. Então, Ele esse sabe, canal menor. Pô, o canal menor, pô, vai pegar um doc onde você ouve Vanderlei, Minotauro, Minotouro, Rudimar Fedrigo, Pelé Land, Não, esse Rogério vídeo é muito Minotouro. Não, tá irado. louco, Porra, tá meu louco, irmão, tá louco. entendeu? Não, Então, assim, não, tem que dar o aí crédito. rolou um estresse e tal. Eu fui lá, Mas com falei. certeza, Mas mas depois- depois ele também, mas deve ter que aprender. É, assim, cara, né? aí ele não Pode ser fez ignorante mais. e querer, não vou fazer Não, mas assim, aí acabou. o que rolou o estresse é que ele pegou, fez um vídeo depois, pagando de bravinho com olhinho roxo, dizendo que, Ah. porra, que eu tinha que respeitar ele, que o mundo do MMA no Rio era uma. Como é que é? Era uma grande panelinha, irmão, pra mim. Cara, eu tinha um programa chamado Combate News, né? Que era eu e o Luiz Prota. Primeiro eu fazia sozinho na Publitei, porque eu sempre chamava um jornalista. Depois a gente passou para o Sport TV, era ao vivo. Toda quarta-feira. Tinha uma revista na terça e o nosso era na quinta, o Combate News. Sempre recebendo um jornalista, meu irmão. Eu trouxe o Valmir do Sul, do MMA Sul. Eu trouxe o, Valmir, poxa, é. o Vini do Diretaço. Valmir Pô, é Renato gaúcho Rebelo, meu camarada do Sexto Round. Poxa, o Laerte só não foi porque ele ainda não tinha canal. Que, Sim. pô, com certeza ele teria ido. Todos os jornalistas, Luiz Coutinho, todos os jornalistas foram. Então eu me chamar de paneleiro, não, irmão. Eu sempre fui Tem um dar cara o que crédito, abria velho, não espaço tem pra problema todo nenhum, mundo, velho. entendeu? Não tem por que Então, não dar o assim, crédito. teve uma atitude de cachorro, mas eu sempre dou um cara que tem um canal, que faz um serviço, porra, excelente pra luta, fez vários eventos, eu não posso chamar ele de cu de cachorro, de maneira alguma. Só pela atitude. Teve uma atitude de cu de cachorro, mas pra mim passou, entendeu? Vai lá, vamos pro próximo aqui, por favor. Aí, ó, Dan White. Cara... Ah, é cu de cachorro. Desculpa. Não, me emocionei. Olha só. Cu de cachorro. Exatamente o que vocês estavam falando. Cara, a gente tem pessoas que revolucionaram o esporte, né? Tava falando ali, por exemplo, dentro lá do jiu-jitsu, tava dando exemplo da importância que o Valide fez. Pô, o que o Rorion fez pra mim é inatingível, né? O cara levar o que a gente fazia aqui pro mundo, né? Só que ele levou a matéria-prima. Quem transformou isso em produto acabado foi esse carequinha aí, irmão. Goste você ou não do que ele faz, algumas atitudes dele, a gente tá aqui hoje por causa dele. Ele que revolucionou o esporte, ele que pegou, né, a matéria-prima entregue pelo Rorion Gracie e teve uma visão de negócio diferenciada e muito além disso, né, perceber ali nos amigos ricos da faculdade, que eram os irmãos Fertitta, perceber a oportunidade, o boxe caindo, ele chegar e falar, cara, boxe é chato, porra, não tem mais o que fazer com boxe. E quem impede o MMA de crescer são as comissões do boxe, são presididas pelos Fertittas, que são meus amigos. Eu vou mostrar que esses caras estão perdendo um grande negócio. Eu vou fazer eles comprarem o UFC, vou ficar com 10% do UFC, a gente vai transformar isso num produtaço. Foi fácil? Não. Quase desistiram, chegaram a ter uma dívida de 42 milhões, meu irmão. Aí deram a última cartada, que foi o TUF, viraram o esporte graças à genialidade dele. Ele que percebeu que o TUF seria um produto que viraria o esporte e virou o esporte, meu irmão. E hoje a gente está aqui por causa do Careca. E como jornalista eu vou além. Às vezes que eu estive lá nos bastidores, eu conheci ele, não era porra nenhuma, né? Porra, indo no Pride ali, pô, sentando junto ali. Nunca tive nada para falar dele como pessoa. E depois, cara, quando ele virou o Dana White, uma coisa que eu achei sempre muito maneira é o cara perceber que o jornalista é o maior parceiro dele. Então terminava as press conference, eu ficava chocado, cara. O cara ralava o dia inteiro, trabalha pra cacete e tal, terminava a press conference. Se quiser, eu tô ali em cima da mesa. Sentava em cima da mesa, ficava ali uns 10 psicopatas ali de jornalistas, eu e mais uns 9 ali gringos, perturbando o cara e até a última pergunta mesmo. Não era assim, não, last question é o caralho. É sentado ali com a gente, dando maior atenção.
E, meu irmão, e falando, esses caras vão me ajudar a fazer o esporte crescer. Então, assim... Legal, essa parte eu não sabia. Ó. Eu, como jornalista, só não posso cu de cachorro dos nossos. Boa. Cada um com a sua opinião. Então vai lá. Mas eu te entendo totalmente como lutador dizer que é cu de cachorro. A gente só tá em lugares diferentes. Claro, tá né? louco, é verdade, tem razão. Vamos lá pro próximo. É o último agora, o último. Vamos ver. Pô, Mestre da Morte. Mestre da Morte. Aí eu volto àquela... Mestre da Morte, pra quem não conhece. Essa aí eu volto ali, porque, porra, infelizmente eu não dei um cu de cachorro. Eu só dei cu de cachorro a Fu, né? E eu dou mais um nessa categoria. Overeem, Mestre da Morte, cu de cachorro a Fu. É mesmo. Entendeu? Quinto dan na faixa do cu de cachorro. É mesmo. Porra, isso aí é um poderoso da pesada. Tá vivo ainda, tá vivo? Eu não sei, eu ouvi dizer que ele tá lá em Roraima, mas ele é um cara que desrespeitou todo mundo da luta. No momento ali, cara, ele conseguiu. Mestre esse cara do lado. Diga-se de passagem, tá? O voto é pra esse cara de branco com o microfone na mão. Aquele ali à esquerda, meu irmão. Foi influenciado por ele. O nome dele, me esqueci. Edson Carvalho. Isso é um grande casca grossa. Esse eu nem vivi tanto. Quando eu cheguei, ele já estava em outro caminho. Eu até fiz uma entrevista com ele e tal. Mas eu não peguei o ápice do Edson Carvalho, né? Que foi ali a Copa Company, aqueles eventos. Esse cara era um grande casca grossa. Mas o Mestre da Morte, como todo manipulador. Ele tem a capacidade ali, né, cara? Como todo líder messiânico ali, o cara entra na mente e te manipula. E ele fazia isso de uma maneira esplêndida, né? E o Edson, infelizmente, um casca grossa da mais alta estirpe do Carson Gracie, foi manipulado por ele. E ele usava essa graduação do Edson no judô, no jiu-jitsu, ser um casca grossa respeitado, para entrar na mente de outras pessoas, entendeu? Mas foi um cara que desrespeitou todas as lutas por causa do Edson. Ele tinha o Edson do lado dele, tentou fazer com o Marco Ruas, né? Essa história do caralho, né? O Marco Ruas contou já no meu canal 500 vezes que o Mestre da Morte tentou lá, o Marco Ruas no momento difícil, o Marco da Morte entrou na mente dele. Eu não sabia disso aí, viu? Porra, quando o Mestre da Morte chegou e foi fazer e ele queria fazer as exibições, então ele levava os discípulos, né? No caso o Edson e o Ruas. O Edson, quando ele fazia, só você entrar no YouTube você vai ver, né? Ele toca ele, eu sou o Edson fala, eu sou um vegetal. É uma coisa assim ridícula, passou no Globo Repórter. Já o Marco Rua, quando ele foi fazer, meu irmão, começou a apertar o Marco Rua, eu te enfio-lhe a porrada, hein? Aí ele, Edson, ele está possuído pelo demônio. Aí tu vê que o Mestre da Morte que ele é, né? O Mestre da Morte. É o cu de cachorro. Aí o Ruas literalmente. Falou, meu irmão, como não, porque minha mão pode ser um alicate. Ele falava e minha mão fechada, uma bomba atômica. O Marco Rua, eu te dou uma bomba atômica nos teus cornos, rapaz. Deixa eu te dar um chute nessa perna magra aí. Aí o Mestre da Morte, Edson, ele está possuído. Mas aí depois, o que ele fez com o Edson? Ele pegou e começou, não, porque essas lutas são umas merda. Aí eu fui fazer uma entrevista com ele, ele falou, rapaz, vocês são uns puxa-saco de Gracie. Eu lembro que ele tinha um bafo, parecia que tinha um cadáver dentro dele. Ele, porra, meu irmão, vocês são só uns puxa-saco de Gracie. Vocês fazem uma vergonha, isso não é jornalismo, meu irmão. Eu falo de quem foi lá e provou. O dia que tu botar prática. O Edson, que o Edson fizer tudo que tá falando. Chegou sendo fantástico esse cara. Chegou no Globo Repórter. Globo Repórter. Tão bom que ele era. Tem um especial, Caô. Especial, não, esse aí eu falei, o dia que você... O que ele fazia, cara? Então, aí ele dizia que, porra, ele era o mestre da Iauara. Ele tocava em você caía. Entendi. Tal. E aí ele usava o Edson pra fazer isso. Cara, e aí ele consegue finalmente marcar uma luta do Edson, né? E aí ele botou o Edson para desafiar o mundo inteiro. Aí ele ia, falava no joinha, falava comigo, não, porque vai, pode botar quem é Rick Gracie, rapaz? Aí e o pessoal ficava revoltado e falou, cara, os caras estão provando dentro do ringue, né? A tua luta ninguém conhece. Mostra aí na prática. Desrespeitar. E marcou a luta do Edson com o Igor Vovchantin, né, meu irmão? Aí foi a única vez na história que, graças a ele conseguiu fazer o discípulo dele ser mais odiado do que um gringo, né? Porque aqui a torcida brasileira sempre torce pro brasileiro contra o gringo.
Foi a única vez que eu vi o brasileiro tendo menos torcida que o gringo. Todo mundo torcendo pro Igor pra acabar com essa farsa, né? E acabou. Porra, isso aí é o Thomas Green Morton das artes marciais. Louco, entendeu? Então aí foi lá, o Edson Carvalho nocauteou o Edson, né, cara? O Igor Wolfchat nocauteou o Edson. E aí acabou com a farsa do Mestre da Morte. Deus, ali. Graças Mestre a Deus. da Morte. Olha só o nome que o cara botou, né, meu?